Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e suplementação no período pós-parto, na amamentação. Focando aí na saúde dessa mãe, dessa nova mamãe e desse pequeno bebê também. E levando em consideração que essa gestação foi uma gestação saudável, que houve todo um preparo, né, da microbiota, houve uma nutrição adequada dessa mãe. Só que hoje a gente vai focar em amamentação, em pós-parto, tá? Depois a gente vai fazer uma outra sobre gestação e a gente conversa um pouco mais. Vamos só esperar o pessoal ir entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar a doutora Marina chegar. Cristina, Juliana, Karine, Lu, Carol. Doutora Marina já chegou. Esperar só ela pedir para participar da live. Bom, eu e a doutora Marina participamos de um super curso, um dos cursos que eu fiz nessa quarentena. Deixa eu só autorizar aqui. Pronto. E eu participei de um curso, tá? Um, inclusive, transmitido direto do Canadá sobre fertilidade, mas esse que a gente participou dos primeiros 1000 dias de vida foi... Olá, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu ajustar aqui a câmera agora, que eu vim pra cima, aqui pro quadradinho de cima. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Roberta. Obrigada pelo convite também. Então, eu estava contando para eles que a gente participou de um super curso, né? Que foi onde a gente se conheceu e aí começamos a ter essa troca, né, de experiências e ver que a gente consegue falar na mesma linguagem, em áreas diferentes, né, se complementando em busca de uma gestação saudável, de gerar bebês saudáveis e, quem sabe, mudar até o futuro das próximas gerações, né? Porque a gente sabe que é uma responsabilidade imensa. Sim, acho que o curso foi bem impactante, né, na nossa prática clínica. Acho que eu já trabalhava com essa área de medicina integrativa, né? E acredito que você também, pelo que eu vejo do seu trabalho, mas isso enriqueceu muito a prática, né? E mostrou pra gente o quanto que o nosso processo ativo durante a gestação dos primeiros dias faz diferença na saúde da criança a longo prazo, né? Então, hoje em dia, a gente vê um mundo de gente doente aí e que poderia ter sido prevenido lá no começo. Então, acho realmente um assunto. Eu não sei se você concorda comigo, Marina, assim, que no meu ponto de vista, essa coisa dos primeiros 1000 dias, a gente deveria agora até modificar para os primeiros 1090 dias, né? É verdade. Trazer essa mulher da pré-concepção, né? Ter todo um cuidado para gerar essa nova vida, né? Porque Isso é verdade. eu já falei várias vezes, e eu estudo muito essa parte, né, de saúde fértil, sobre como preparar essa mulher tanto para uma gestação natural, como acompanho algumas mulheres que vão para um tratamento de reprodução humana, né, de FIV. Então, assim, a gente vê como que isso influencia na qualidade dos óvulos, dos espermatozoides, na formação de um embrião saudável. Então, no meu ponto de vista, são os 1000 dias mais os 90. É verdade. Da Nem sempre as mães planejam a gestação, né? Idealmente, no mundo ideal, a gente até conseguiria fazer esse planejamento. Mas muitas gestações não são tão planejadas. Mas não tem problema nenhum, dá tempo de entrar ainda, né? Nunca é tarde, inclusive nem na amamentação também. Caso essa mulher não teve acompanhamento, né? Não sabia da importância da nutrição, né? Dessa visão mais integrativa, que ela busque agora. Então, ajuda, né? De uma pediatra que tem essa visão, de um nutricionista que tem essa visão para cuidar da mamãe e do bebê. Mas, Marina, se apresenta, por favor. Eu tenho algumas pacientes aqui. Se apresenta, conta um pouquinho do seu trabalho como pediatra e agora com essa visão integrativa também. Acho que é importante eles conhecerem, né, essa visão. Claro, bom, eu sou a doutora Marina Giatti, do Instagram Criando Sem Crise. Eu sou pediatra, eu sou intensivista pediátrica. Então, eu comecei a trabalhar, na verdade, na UTI, né, com pacientes graves. E aí eu tive uma transformação na minha vida com a medicina integrativa, né? Mudei dieta, mudei alimentação, mudei um monte de coisa, vi que melhorou muito a minha qualidade de vida e comecei a estudar isso para aplicar com os meus pacientes. Então, saí um pouco, eu continuo trabalhando em UTI, mas saí um pouco daquela vida louca de hospital, né? Ainda estou bastante, mas abri um consultório com esse foco, né? De trabalhar com a pediatria integrativa, consultas longas, que a gente bate um papo. Eu atuo muito na mudança de hábitos de vida da família, inclusive, né? Porque é difícil
trabalhar só com a criança, né? Quando a gente Com trabalha com a criança, a gente consegue mudar todo o ambiente familiar. Então, o meu foco é justamente esse, é tentar ao máximo a promoção da saúde e não ter que tratar a doença lá na frente, né? Então, acho isso que aí. esse é o foco. E atuo aqui em Campinas, São Paulo. O consultório é aqui. Você é do Espírito Santo, de Eu Vitória, sou né? Espírito Santo, isso. Pois é, e eu sou nutricionista, sou formada em nutrição funcional já há 16 anos. Sempre trabalhei em busca dessa nutrição para a vida, que é inclusive o slogan da minha clínica, né? Eu acredito que as pessoas elas precisam ter uma alimentação prática, realista, e uma alimentação limpa também, né? Livre de contaminantes ambientais, sem complicar demais, mas ter isso como algo para a vida e para todos os momentos da vida, né? Então eu trabalho com essa mulher, assim, tudo voltado para a saúde da mulher, com endometriose, fertilidade, o próprio sintomas de menopausa, em todos os momentos da vida dessa mulher. E quando esse bebezinho nasce, ele é encaminhado com 6 meses para a nutricionista infantil que trabalha comigo, que é a Regiane, está até aqui acompanhando a gente, onde vai fazer a introdução alimentar, realmente aí já vai para a parte da nutrição infantil. Então, meu trabalho é todo feito com essa mulher. Então, é da mamãe que eu vou cuidar, mas é claro que a gente sabe que quando a gente fala de amamentação, vamos começar a entrar aqui no nosso tema um pouquinho, Marina. Claro. Conta pra gente que, assim, no nosso ponto de vista, onde a gente pensa, né, nessa história completa desse bebê desde a gestação, existe aquela chamada Golden Hour, que é a primeira hora de vida desse bebê. E qual a importância de algumas condutas, né, de algumas estratégias nesse momento, está pensando na saúde desse bebê? Bom, eu costumo falar que o sucesso da amamentação começa com a vontade dos pais de amamentar. Esse é o primeiro passo, né? É um pouco clichê falar de todos aqueles benefícios do leite materno, acho que todo mundo aqui já sabe, né? Isso é fácil de conseguir, mas essa vontade exige algumas condutas ativas. Então, falando dessa Golden Hour, que é tão importante, a gente sabe que durante a gestação, então a gente tem um hormônio progesterona, um hormônio progestacional. Quando a mulher pare, ela tem uma queda abrupta dessa progesterona e aí começa a produção da prolactina e da ocitocina. Então, depois que o bebê nasce, a prolactina vai atuar na produção do leite e a ocitocina vai atuar na ejeção. Quando a gente coloca o bebê no pele a pele, a gente estimula muito a produção da ocitocina. E a ocitocina tem um papel tão fundamental, tanto na contração uterina, então previne hemorragias pós-parto, ajuda esse útero a contrair exatamente, e ajuda na ejeção do leite. E porque o pele a pele traz esse contato físico, né? A gente chama a ocitocina de hormônio do amor. Então, é isso aí. Exatamente, o contato com o bebê, colocar o bebê no seu colo, já em si estimula a ocitocina e colocá-lo para sugar também. O reflexo da sucção, a própria sucção, vai fazer um estímulo cerebral para aumentar a produção de ocitocina e ejetar esse leite, já que você já tem prolactina, porque a progesterona caiu e a progesterona inibe a prolactina. Então é um mecanismo totalmente fisiológico, a natureza é muito sábia. Então o lugarzinho do bebê, depois que ele nasce, se ele nasce bem, obviamente, né? Estamos falando de bebês que nascem vigorosos, né? Que não precisam ser reanimados. Eles devem ser imediatamente colocados no pele a pele. E essa Golden Hour, que é a primeira hora de vida, em que a amamentação é fundamental, faz toda a diferença para o sucesso do aleitamento materno lá na frente. Então, já tem estudos, inclusive, que mostram que bebês que fizeram pele a pele, fizeram a Golden Hour, têm uma maior taxa de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Então, a gente acha que é besteira, mas é muita coisa envolvida, né? Tá vendo? É lindo demais. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 4 e uma de 8. E as duas tiveram a oportunidade de ter uma obstetra que tinha esse conhecimento. E as duas tiveram a Golden Hour. E existe também, indo um pouquinho para essa questão das deficiências nutricionais do bebê, que aí depois a gente vai entrar na suplementação, existe aquela questão do cordão umbilical, né? Do clampeamento do cordão. A questão das reservas de ferro. Fala um pouquinho disso. Sim. O clampeamento do cordão umbilical, tem um telefone tocando aqui, meu marido tá vendo. O clampeamento do cordão umbilical deve ser feito de forma tardia, né? Claro que se o bebê nasce bem, então o que a gente considera tardia? A partir de 30 segundos até ali aproximadamente 5 minutos. Um bom parâmetro para a gente saber se está na hora de cortar o cordão é quando o cordão para de pulsar.
Por que isso? Porque a gente consegue transferir uma volemia importante que era da placenta para esse bebê. Na verdade, era a volemia do bebê, né? Porque ele estava diretamente conectado com o cordão umbilical. Então, aquele sangue, aquela volemia que tinha dentro da placenta e do bebê era uma coisa só. Se a gente corta o cordão umbilical precocemente, a gente aumenta a chance dessa criança ter deficiências nutricionais, principalmente anemia, né? Principalmente deficiência de ferro. Então, o clampeamento do cordão tardio, feito de forma consciente do obstetra e do pediatra, faz total diferença nessa questão da suplementação na infância. Lembrando que a gente considera sempre as vitaminas maternas, a dosagem das vitaminas maternas, do ferro, da vitamina D, etc., para iniciar a suplementação do recém-nascido e do bebê. Então, a condição materna, a condição da gestante é total importante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a suplementação na amamentação, mas ela é fundamental. Se eu tive um bebê que passou durante a gestação com deficiência de ferro durante a gestação e durante esse finalzinho de parto, certamente é um bebê que eu tenho que ter um olhar mais atento, que eu tenho que talvez suplementar antes até do recomendado pelas sociedades, enfim. Então, avaliar a suplementação e a condição de parto da mãe é fundamental, e o acompanhamento do cordão tardio é uma das estratégias muito efetivas de prevenir a anemia na primeira infância, que é tão prevalente no Brasil. É até triste dizer que mais de 50% das crianças com 1 ano têm anemia ferropriva. E a gente sabe que quando a criança tem anemia ferropriva, os estoques de ferro já foram embora faz muito tempo, né? É isso aí. E aí, gente, a gente vai seguir aqui o planejamento da nossa live, depois a gente vai responder as perguntas de vocês. Então, assim, fiquem até o final, nós vamos responder todas as perguntas que vocês mandaram. E a doutora Marina vai falar um pouquinho sobre a suplementação também para os bebês, tá? Mas a gente vai chegar lá. Pensando nas condutas aí, então, iniciais, pensando em amamentação, na parte nutricional. Então, o que a doutora Marina acabou de falar é que o estado nutricional da mãe, não é isso, Marina? Determina aí como vai estar o estado nutricional desse bebê, gente. Então, assim, essa mãe tem uma gestação livre de anemia, né, livre de deficiências de magnésio, de zinco, que é muito comum. Olha, dificilmente eu pego na clínica uma gestante que não tenha baixos níveis de zinco e magnésio. E a grande maioria não está suplementando. É porque às vezes elas chegam para mim no início da gestação, às vezes no meio, às vezes no final, né? Às vezes acabou de ganhar, não fez suplementação nenhuma. Então, assim, é muito comum. Deficiência de ômega 3 também, a gente sabe que esse DH vai ser transmitido também no leite. E aí vale lembrar, gente, que assim, existe aquela frase assim, não existe leite fraco, não é isso, Marina? Sim. Não existe leite fraco. Mas hoje a gente sabe que os estudos mostram que a composição nutricional desse leite, gente, vai ter uma influência direta do estado nutricional, ou seja, das reservas dessa mãe, que aí tem a ver de como foi essa gestação, da suplementação e da alimentação que ela teve também, e tem a ver com a alimentação que ela está tendo e a suplementação que ela está tendo durante a amamentação também. Então, por isso que a gente falou que nunca é tarde. Se não houve acompanhamento nutricional, né, dessa mulher na gestação, que ela faça a suplementação agora na amamentação também. Né? A gente sabe que algumas vitaminas são determinantes aí que influenciam diretamente nos níveis do leite, como a vitamina A vitamina K, o iodo, complexo B, né, Marina? B12, inclusive uma pergunta que chegou no meu Instagram foi mulheres vegetarianas precisam suplementar alguma coisa? Sim, mulheres vegetarianas tendem a ter deficiência de B12 e deficiência de B12 no leite materno para esse bebê. A gente tem que ficar muito atento em bebês com mães veganas ou vegetarianas, porque invariavelmente tem deficiência de B12 e a gente suplementa desde o início, quando precisa. Exatamente, o ômega 3. Então, assim, os níveis de vitaminas no leite dessa mãe, então a qualidade desse leite vai ser influenciado pelo estado nutricional, pela alimentação ou pela suplementação que essa mãe esteja fazendo naquele período. Então, assim, o foco do acompanhamento nutricional, pensando ainda já para a parte da alimentação, nesse período é exatamente fornecer uma alimentação variada, equilibrada, colorida, limpa, livre de contaminantes ambientais, que eu achei algo que você pode explicar pra gente também. Nessa questão dos fitalatos, dos plásticos, a gente sabe, né, que o BPA atravessa não só a placenta, como também o leite materno. No leite materno. Então, assim, quando a gente pega no pé
gravidinhas para não terem contato com substância química, com cosméticos, né, que tenham química, a gente tem que pensar também nessa mulher que está amamentando, né? Então, assim, o principal foco é ter uma alimentação equilibrada e variada, suplementação, tanto para correção como para manutenção dessas vitaminas, a melhora até do estado físico dessa mãe, né, Marina? Porque essa mãe, ela pode estar cansada, ela pode estar com sintomas de depressão, ela pode estar com o intestino que não está legal no pós-parto. Depende de como foi o parto, se foi uma cesárea, melhorar a cicatrização também dessa cesárea, edema. Então, o foco do acompanhamento nutricional nesse período é exatamente isso. Conduzir o valor nutricional do leite e ajudar essa mãe a ter mais qualidade de vida no pós-parto também. E, Roberta, o que a gente vê normalmente no consultório é uma mãe que se preocupa muito durante a gestação, né? O obstetra acaba fazendo uma suplementação na gestante, nem sempre da maneira que a gente gostaria, né? Mas pelo menos ali um pouco de ferro, toma, um pouco de zinco, de colina, todos aqueles nutrientes que vêm naqueles polivitamínicos prontos, né? Que a gente não considera exatamente ideal. Mas essa mãe, quando o bebê nasce, ela simplesmente esquece dela, né? Ela volta toda a atenção pro bebê. Na maioria das mães, elas param de tomar esses suplementos vitamínicos, porque acham que acabou o parto, acabou as deficiências nutricionais, né? E aí, assim, eu recebo no meu Instagram todos os dias, doutora, é pra eu continuar a tomar ferro? É pra eu continuar a tomar ferro? Né? Ou suplemento? Eu falo, gente, vocês conversaram com o obstetra de vocês? Né? E aí, o obstetra, muitas vezes, não é todo obstetra que tá focado nessa questão nutricional suplementar. Por isso que é tão importante a atuação do nutricionista. Mesmo que o obstetra estivesse, né? O nutricionista é fundamental, mas... a gente precisa focar nessa mãe. A gente sabe que o gasto energético dessa mãe amamentando é enorme. A gente sabe que o estresse, acho que você tocou num ponto muito importante, né? O estresse pós-parto prejudica uma infinidade de coisas. E dentre elas, e uma das principais, é a amamentação. Vira um ciclo vicioso, né? Então a mãe estressa, aumenta o cortisol. Cortisol inibe a produção de prolactina, diminui a produção de leite. Aí o bebê suga menos porque tem menos leite, diminui a ocitocina. Aí o que a mãe faz? Ela acha que o leite dela tá fraco. Ela fica frustrada, ela fica estressada, ela já está num baby blues, ela já está numa fase delicada do puerpério. Aí ela complementa, né? Porque a vizinha tá falando que o leite dela é fraco, porque a mãe tá achando que o bebê tá chorando demais, aí ela complementa. Aí, como ela complementa, o bebê não suga, o bebê não estimula, não produz leite e vira aquela bola de neve. Então, para essa mãe que não tá nutricionalmente balanceada e que tá estressada além de tudo, o desmame é um passinho. É um passinho. E é uma judiação, porque muitas mães querem, desejam amamentar, mas pela fragilidade do momento, pela falta de rede de apoio, pela falta de informação, elas passam por esse período, passam por um perrengue e acabam desmamando uma criança que realmente não precisaria desmamar, que é uma dó, né? Uma pena. Eu acho que, assim, aquela frase realmente que fala assim, é mais fácil parir do que amamentar, eu vivi isso. E eu acho que faz todo sentido. Acho que a gente precisa ter uma rede de apoio, ter orientação, porque não é fácil realmente amamentar, mas a gente sabe que a amamentação exclusiva tem inúmeros benefícios para, né, para a saúde desse bebê, para a parte imunológica, para a parte nutricional, para tudo. Então, assim, a gente precisa realmente incentivar essa mãe a amamentar. E lembrar que, assim, no caso da alimentação, não há necessidade de sair restringindo alimentos, porque muitas mães também, quando começam a amamentar, além delas não manterem a suplementação de gestação, que seria assim, o mínimo. O mínimo, né? Porque, assim, no caso das minhas pacientes, o que a gente faz? A gente tem um acompanhamento trimestral durante a gestação e antes do parto, lá para 37, 38 semanas, eu já recebo essa mãe no consultório para fazer todo o plano alimentar e suplementação da amamentação. Pra amamentação. Porque eu sei que ela vai ganhar neném, ela vai estar a 1000 em casa, ela não vai estar dormindo, ela não vai ter condições de ir à clínica fazer uma consulta, né? Então ali já vai toda a prescrição de vitaminas, geralmente a gente mantém a suplementação de ômega 3, inclusive aumenta o aporte de DHA, mantém o ferro, se ela já tinha níveis de ferro reduzidos, ou refaz os exames laboratoriais, se puder, no primeiro mês de vida do bebê, mantém vitamina B. No parto ela vai ter um sangramento, né? Ela vai ter um sangramento. Então, assim, eu mantenho
probióticos. Só que algumas vitaminas eu até aumento o aporte delas, como o ômega 3, como a vitamina D, o ferro muitas vezes, a vitamina A, o complexo B. A gente sabe que assim, ele é muito importante tanto para a produção de energia como para a produção de neurotransmissores. Então, diminui as chances dessa mãe que foi bem nutrida ter uma depressão pós-parto, por exemplo. Sem dúvida. É muito comum, né? Então, assim, no caso dessa suplementação adequada, acredito que vai melhorar muito a qualidade de vida dessa mulher. E aí, indo para a questão da nutrição, como eu falei da alimentação variada e colorida, existe muito mito, né? De que assim, estou amamentando, eu devo cortar tudo, eu devo cortar feijão, repolho, leite, glúten, tudo. Não, não é bem assim. Na verdade, assim, até porque a conduta também é individual de profissional para profissional. Mas a gente sabe que cortar alimentos não necessariamente vai te garantir que o bebê não venha ter nenhum tipo de alergia, né? Tanto durante a gestação como na amamentação. O que eu oriento as minhas pacientes é o quê? Manter sempre um diáriozinho alimentar. Então a gente consegue avaliar, por exemplo, os alimentos que são assim causadores de cólica ou de desconfortos no bebê com maior frequência. Leite derivados, o chocolate, o café pode gerar desconforto também, a soja, o ovo. Mas a gente não corta, a gente reduz. E aí essa mãe vai mantendo um diário alimentar e tendo a presença de algum sintoma com esse bebê, um bebê que tenha muita cólica, que não consiga dormir bem, está muito incomodado, tem alguma alergia, dermatite, tudo. Aí a gente começa a pensar em fazer, né, a exclusão de alguns grupos alimentares. Então, é pensar mais com foco individualizado, porque eu até entrego para essas mães assim, uma listinha. Os possíveis alimentos causadores de gases ou cólicas no bebê. Mas a gente sabe que a cólica está muito relacionada à imaturidade da microbiota desse bebê. Sim. Então, se a gente cuida dessa gestante, suplementa probióticos, aumenta a ingestão de pré-bióticos como aveia, banana, fibras, né, durante a gestação e tentar ter um parto vaginal, a gente sabe que eu vou ter uma microbiota mais saudável para esse bebê. Então, eu costumo dizer que bebês que foram Aqui, Roberta. Aí voltou. Sabe por quê? Eu tenho. Olha só, eu vou contar um segredo aqui na live. É porque eu tenho aquela programação de bloquear meu telefone. Para eu não usar muito o telefone. Então tem lá, você atingiu o limite de uso. O limite. O meu passa todos os dias, o meu limite. Aí você ignora? Ignoro todo dia. Eu acho que daqui uns 15 minutos ele vai vir, eu vou ter que desativar ele. Tem problema. Eu ignoro todos os dias esse tempo aí. Falo, gente, eu tenho que usar menos celular, rede social tá controlada ali o tempo e acabou. Até porque na quarentena a gente tem 1 milhão de coisas para tomar conta, né, da criança. É verdade. Você tem criança pequena também, né? Eu não tenho filho. Não? Ainda. Não tem filhos ainda. Ai, que eu delícia. sou tentante. Estou me preparando. Olha que coisa boa, se preparando, isso aí. Sim. Então, assim, o que a gente precisa pensar isso? É pensar com individualidade. Como vai ser o meu bebê, né? Se eu tive todo o cuidado na gestação, estou tendo um cuidado na amamentação, garantindo a produção de leite adequada. Vale a pena lembrar o seguinte, a produção de leite, além de ter esse envolvimento hormonal que você explicou, também depende da hidratação dessa mãe. E assim, um soro natural que eu passo para todas as minhas pacientes é água de coco, é o que eu mais amo usar na amamentação. Então eu falo para as mães sempre terem o coco mesmo fresco. Aqui em Vitória a gente mora, né, na beira do mar. Então consegue ter o coco fechadinho, deixar na área de serviço e ter aquele abridorzinho para sempre colocar a jarra de água de coco na geladeira. Então isso mantém a hidratação, né? Lembrar de deixar até a própria dieta com mais alimentos que hidratam, do tipo sucos, vitaminas, shakes, frutas que tem mais água, caldos. E inclusive uma pergunta que chegou aqui no meu Instagram foi de uma mãe que perguntou se ela pode usar whey protein durante a amamentação. Eu costumo utilizar tanto a proteína vegana como o whey protein hidrolisado, mas como eu falei, eu foco sempre em uma alimentação mais limpa. Então precisa ser um whey protein sem adoçantes, sem aromatizantes, né? Sem corantes e tal, mas aumentar o aporte de proteína dessa alimentação, dessa mãe que está amamentando, é importante. Não só para a questão do leite, mas para cicatrização, para formação de colágeno, para recuperar a massa magra, recuperar a autoestima dessa mãe.
Isso é né? A gente verdade. tem que pensar que ela tá preocupada com a amamentação, mas ela também está se vendo no espelho, não está se reconhecendo. Ela quer recuperar o peso dela, ela quer recuperar as roupas dela, né? Então ela quer se Uhum. reconhecer. Então é importante a gente levar isso. Inclusive, a amamentação ajuda muito nessa recuperação do peso. Muito, É uma super vantagem para as mães amamentarem. não é? Eu falo, a amamentação acho que é em média 500 calorias por dia, que dá o equivalente a quase 1 hora de corrida. De Então, assim, corrida, ó, é um coisa gasto boa. energético absurdo. Roberta, eu queria só comentar uma coisa em relação à alimentação que você falou. Concordo em gênero, número e grau, normalmente é individualizada. Alguns alimentos que eu acho que não devem consumir, e até tenho pergunta aqui, é o álcool, tá? Eu sei que tem Ah, alguns ótimo. pediatras e alguns obstetras que até permitem um consumo moderado de álcool, e aí você deve esperar aí 2 a 3 horas após cada dose, e aí tem as tabelinhas lá do que é uma dose de álcool. Mas o que a gente Uhum. sabe é que o bebê tem um fígado imaturo e ele metaboliza o álcool de uma forma muito lenta. Então, se a gente imaginar que a gente tem uma superfície corpórea 10, 100 vezes maior do que de um bebezinho e a gente ingere uma quantidade mínima de álcool, normalmente a gente passa a gestação sem beber, e a gente até fica meio tontinha, né, de tomar 1, 2 doses. É, Essa pequena quantidade já faz o estrago na gente que tem 70, 60 quilos, imagina num bebê que tem 3 meses, que tem 3 quilos. Então, o álcool é uma coisa que eu desencorajo as mães. É claro que se for uma eventualidade, alguma coisa assim muito importante, aí você deve ou ordenhar o leite para oferecer naquele momento que você consumiu o álcool. Não tem aquela questão de desprezar o leite, isso não existe, não precisa, porque o álcool é metabolizado no sangue ao mesmo tempo que é do leite materno, né? Então não fica álcool acumulado no peito. Mas eu desencorajo as mães, principalmente as mães de bebês pequenos até os 3 meses, que fazem livre demanda, né? Que é um bebê mais solicitante, que mama mais vezes durante o dia. Então, eu realmente acho que precisa segurar um pouquinho ótimo. mais. E Eu oriento a outra, cafeína também, assim, o café. a cafeína. Exatamente. A cafeína, as doses seguras aí que são recomendadas é de 200 a 300 miligramas, que seriam Isso, 2 a 3 xicrinhas de café expresso por dia. Mas assim, eu no consultório, experiência pessoal, eu vejo muita alteração de sono em bebês de mães que consomem muito. muita cafeína, muito Sim, mais cólica do que mães que não consomem. Então, assim, quando a mãe não é viciada em café, quando não é uma necessidade absurda, eu oriento a trocar pelo descafeinado ou trocar por chá, sucos e outros alimentos, porque eu acho que tem bastante benefício. E lembrar que a cafeína é um estimulante, né? A criança também tem um cérebro imaturo, então isso. ser estimulada com cafeína não faz bem para o desenvolvimento neurológico da criança. Então, eu também Isso. gosto de ter uma conduta mais conservadora com o álcool e com a cafeína. Isso vale para chás, chá mate, chá preto, Chá verde, chimarrão, que isso. contenham cafeína E também. contém cafeína. Eu também tenho a mesma conduta e peço sempre que também, assim, tente selecionar esse café. Sempre um cafezinho orgânico, porque a gente sabe que café se usa muito pesticida na produção. Então, se priorizar orgânico, e se puder descafeinado, melhor ainda. Melhor. E deixar em horários do tipo só de manhã ou no início da tarde, para não afetar tanto o sono do bebê. Uma outra questão também que a gente não listou aqui, mas que eu acho que é legal colocar, é com relação à atividade física. Quando essa mãe é liberada para voltar à atividade física, e eu pego no pé das minhas pacientes, porque eu acho que é importante voltar aí com 30, Isso. 40 dias, né, dependendo do tipo de parto que teve, porque o exercício ele vai aumentar a endorfina, vai aliviar o estresse, ele é um antidepressivo natural, né? Vai ajudar essa Sim, mãe a sem voltar dúvida. ao peso. Só que a gente percebe que, assim, após o exercício físico, existe uma redução no acúmulo de leite nesse peito dessa mãe, né? E vale lembrar também, assim, só pontuando uma coisa, que a produção de leite, ela é muito maior quando o bebê começa a sugar o peito, viu, mamães? Assim, eu costumo dizer que a fabriquinha Peito começa é a fábrica. funcionar quando o bebê suga. Então, a gente, às vezes, tem uma reserva, né, no peito, dá aquela sensação de que ou o peito tá cheio ou tá vazio, mas a verdade é que a fabriquinha começa a funcionar quando o bebê suga. Mas uma dica que eu sempre dou para as mães é procure amamentar antes de ir para a atividade Fazer física. exercício. Depois você vai fazer o exercício, porque quando você volta, você vai ter um intervalo de pelo menos 2 horas para ter né, para encher um pouquinho mais esse peito e não modificar o sabor desse leite por conta do ácido lático.
Então, é uma Sim. dica também que eu sempre dou para as minhas É, lactantes. a gente sabe que o exercício físico extenuante, o exercício físico em excesso, ele não é muito recomendado na amamentação, Não porque ele é? realmente pode interferir na produção do leite, né? Mas exercícios aeróbicos, exercícios mesmo de alta intensidade, mas não profissional, não aquele HIIT, aquela Até acho que CrossFit a que mulher você acho que nem, que nem nem tá consegue, né? disposta, né? É, Mas fazer assim, voltar ao exercícios Pilates. moderados, sem dúvida. Mesmo um exercício aeróbico moderado é totalmente possível. Só não exercícios extenuantes em excesso, porque eles realmente podem reduzir a produção, né? E fica incômodo para a mãe também, né? Porque o peito fica cheio, Com fica ali fazendo aquele certeza. exercício. E é importante hidratar, né? Porque durante o exercício você acaba perdendo muito líquido, então isso é Tem fundamental, manter jeito. sempre a hidratação. E lembrando que, assim, gente, não existe alimento que aumenta a produção de leite. Minhas pacientes sempre perguntam, Roberta, é para comer canjica, canjiquinha? Eu falo, olha, o que acontece é que quando você come esses alimentos, você vai sentir sede. E aí você vai hidratar mais. Então, a produção de leite depende da hidratação, né? Porque a qualidade do leite, a gente já falou que depende do estado nutricional dessa mãe. Mas a produção depende do relaxamento, da tranquilidade, da rede de apoio, aquela coisa de você conseguir descansar quando o seu bebê descansa. Você ter Sim, tranquilidade, né? Amamentar em um local tranquilo, sem visita, sem gente falando no seu ouvido na hora da amamentação. é Mas só verdade. para a gente finalizar aqui a parte da suplementação, na parte da amamentação, que aí eu queria que você falasse um pouquinho da suplementação dos bebezinhos que você faz, tá? Essa mãe, então, eu vou manter a suplementação da gestação, mas ela não é igual, então é adequada conforme a necessidade dessa mãe. Outra coisa que eu suplemento também, Marina, que eu gosto muito é o colágeno hidrolisado. Ah, legal. Tem muitas mulheres assim, que perguntam, suplementar colágeno funciona, não funciona? Mas o colágeno, ele vai ajudar tanto na textura do cabelo, da unha, na hidratação da pele. Eu sempre suplemento associado a um silício, então vai melhorar na barriguinha, né? Porque a nossa barriga, a nossa pele estica demais, então precisa de uma hidratação maior para melhorar também essa parte da recuperação aí do abdômen. E suplementos que tenham ação galactagoga também. Não sei se você já recebeu mães perguntando sobre chás. Então, Chá, você sim. falar, que você fale um pouquinho, porque às vezes tem mãe que quer dar chá pro bebê. E eu falo assim, não, não É, tem não. jeito. Tem o chá da mamãe, né? Tem aquele Mother's Milk que é americano. Tem vários suplementinhos que tem fenogrego, silimarina, alfafa, alguns tipos de fitoterápicos ou plantas que teriam essa ação galactagoga, que seria de estimular a produção de leite. Eu só uso isso realmente em mulheres que estão tendo uma redução na produção de leite por algum motivo. Então, é avaliado, né, inicialmente o que está acontecendo. Não recomendo usar logo no início da amamentação, porque a gente não sabe como vai ser a produção de leite dessa mãe. Senão a Sim. gente corre o risco de aumentar demais a produção de leite e não dar conta, né? E aí Qual a o mãe seu pode ponto ter de vista? mastite e tudo mais. Isso. É bom, os chás, né? As mães têm essa ideia de que chá para bebezinho pode, a gente sabe que está totalmente contraindicado, principalmente pela imaturidade do intestino da criança. Ela não está pronta para receber nenhum alimento a não ser o leite materno, ou no caso da impossibilidade do leite materno, a fórmula. Então, só são recomendados chás a partir dos 6 meses e em pequena quantidade também. Normalmente, eu não costumo usar muito chá, não. Uso mais, assim, para crianças maiores de 1 ano, quando tem alguma dificuldade de sono, alguma coisa específica. Ótimo. Eu uso alguma erva, algum fitoterápico para auxiliar nessa questão. Mas muitas mães acabam dando, né? Quando o bebê está com cólica, isso inclusive pode piorar. Então, realmente, os chás não estão indicados. O que dá para fazer é dar algum chá para a mãe, porque a gente sabe que algumas substâncias fitoterápicas calmantes, como o chá de erva doce, o chá de camomila, o chá do maracujá, todas essas têm ações fitoterápicas calmantes e tem alguma passagem, é pouca passagem, né? Não é assim um absurdo. Tomou, a criança vai ficar calma, não é bem assim. A passagem pelo leite materno é realmente pequena, porque existe uma metabolização na mãe, para depois ir para a corrente sanguínea, para depois ir uma porcentagem pequena para o leite. Mas são estratégias que podem ajudar e para a mãe também são benéficas nessa questão de acalmar a mãe, ajudar no estresse. Então eu gosto um pouquinho, gosto sim desses chás, eu costumo usar no consultório e as mães relatam um bom resultado. Lembrando que a gente não deve usar adoçante, né? De jeito. Nenhum adoçante e de preferência sem açúcar, sem nenhum mel, sem nada, porque o chá deve ser ingerido na sua forma pura.
Mas Uhum. eu gosto, sim. Qual que é a sua prática aí? Eu costumo utilizar os chás realmente só com a mãe. Não, quando elas perguntam, eu posso dar para o bebê? De jeito nenhum. Não. E muitas vezes eu manipulo esses fitoterápicos para a mãe para ajudar nessa ação da lactagoga. Uma pergunta que teve aqui foi com relação aos adoçantes. Eu achei interessante responder. A Nayeli perguntou, né, quais são quais são os adoçantes que são liberados para se utilizar. Uma coisa muito importante, a gente falou sobre a cólica e a influência, né, dessa cólica na imaturidade da microbiota desse bebê, e a gente sabe que essa microbiota foi formada de acordo com a microbiota da Da mamãe. mãe. Então, assim, um adoçante muito comum que as mulheres usam hoje é o xilitol. E o xilitol é um dos Automaticado. maiores agressores da microbiota. Então, assim, mamães não usem xilitol nem na gestação, muito menos no pós-parto e nem nas receitinhas dos bebês, tá? O xilitol influencia demais na microbiota, porque eu vejo mães que às vezes assim vai fazer introdução alimentar, aí quer fazer um bolinho, Substituir, né? colocar um xilitol, de jeito nenhum, tá? Vamos começar. Ah, fala um pouquinho dos suplementos pra gente Tá. começar a fazer as perguntas aqui. Quais são os Bom, principais suplementos para o bebezinho? tá. Suplementação básica recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Ministério da Saúde é vitamina A desde o nascimento. Então, a partir dos 7 dias de vida, ali na primeira consulta com o pediatra, a gente já suplementa vitamina A, vitamina D, desculpa. Vitamina A é orientada à suplementação em zonas, áreas de risco. Quando você vai ler o manual, o Brasil inteiro praticamente entra na zona de risco de deficiência de vitamina A. Então, é difícil saber se está muito relacionado com a alimentação da mãe durante a gestação, né? Então, a gente sabe que Sim. ingestão de fígado, de animal, de boi, de frango, tem bastante vitamina A. Daí você pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas eu costumo suplementar vitamina D e vitamina A ao nascimento. O ferro depende muito da condição materna, né? Depende de como foi essa gestação e como foi a suplementação na gestação. Mas a recomendação formal é que inicia aos 3 meses para crianças saudáveis que nasceram com acima de 2,5 kg. Para prematuros e bebês pequenos para a idade gestacional, que têm um peso de nascimento menor do que 2,5 kg, a suplementação deve ser feita a partir de 1 mês de vida. Esse é o basicão, é o recomendado para todo mundo, é o que a gente precisa ficar nos pés dos pediatras. Essa recomendação do ferro, inclusive, ela é recente, ela é de 2018, então tem muito pediatra ainda que mantém essa conduta antiga de suplementar só com 6 meses. Né? Que a gente não costuma. Eu só colho o exame quando realmente precisa, assim, não fico, né? A gente não fica furando a criança sem necessidade. Mas a gente sabe que a prevalência de anemia e de deficiência de ferritina, né? De estoque de ferro é muito alta, mesmo em mães que se alimentam bem, mesmo em mães que têm boas condições de saúde, de acesso à alimentação, essa anemia é prevalente. Então, ferro, sem dúvida, a partir dos 3 meses ou antes, se necessário. E aí as outras vitaminas vão depender muito da individualidade, né? De como foi essa Exatamente. gestação, como estava, inclusive as doses, né? Como estava a vitamina D durante a gestação, como que estava a vitamina A dessa mãe, como que é a alimentação, se ela suplementa ou não ômega 3, isso é uma possibilidade também. Se ela Eu está costumo suplementando na Se ela está amamentação, suplementando. né? Eu costumo até suplementar quando as mães não vão, nutricionista ou não querem. Enfim, eu suplemento as mães no meu Isso consultório. aí. Porque daí pelo menos eu garanto um pouquinho de Para o ômega seu 3 bebê, ali. para o seu paciente. Eu suplemento a mãe e tenho benefício para o meu paciente, né? Então eu Isso costumo aí. fazer isso também. Então, ômega 3 é uma coisa bastante importante. A gente tem uma dieta pobre em ômega 3, né? A gente sabe que a dieta brasileira é É. bem diferente da dieta mediterrânea. A gente tem pouco acesso ao ômega 3 de qualidade, né? A gente fala muito do peixe, do salmão, mas a gente sabe que esse salmão que a gente compra no supermercado tem muito Não é pouco. selvagem. Não é selvagem, exatamente. Então, a suplementação de ômega 3 é uma coisa para se considerar, tanto para o bebê quanto para a mãe. Se a mãe suplementa, aí depende da criança, depende se tem algum fator de risco, né? Zinco, magnésio, depende também do. Zinco está muito associado a infecções respiratórias de repetição, problemas intestinais. Então, um bebê que tem muita cólica, um bebê que tem diarreia, às vezes o zinco pode ajudar, então é uma coisa a se considerar. A vitamina C, muitas vezes, porque ajuda na absorção do ferro, né? Então, a gente sabe que os dois associados aumenta a biodisponibilidade do ferro, então eu costumo associar, nem todas as crianças, mas em alguns casos eu costumo associar a vitamina C junto com o ferro. E aí as outras, magnésio, B12, a gente vai individualizando, mas são as principais, assim.
Exatamente. Uhum. Aí as dosagens de vitamina D a gente vai ajustando também conforme a dose sérica ou se tem algum fator de risco. Prematuros, né? Bebês que nascem pequenos por idade gestacional, com alguma restrição de crescimento intrauterino. Então, eles precisam de um olhar mais atento para essa suplementação. Isso. E você vê que assim, como é importante nessa interação entre o pediatra e o nutricionista. Porque Sim, o nutricionista que esteja cuidando dessa mãe, eu quero dizer, né, que está amamentando, precisa ter o conhecimento do que esse pediatra está fazendo e, né, e assim como o pediatra do nutricionista. Porque se essa nutricionista está suplementando, por exemplo, uma alta dose de DHA, né, de ômega 3, esse bebezinho ele está recebendo esse sim, DHA sim. através Não do precisa. leite, né? A Até porque vitamina A, é difícil suplementar bebê ômega 3, né? não A é? gente não tem Muito muito acesso, difícil. os suplementos são Exatamente. caros, são de difícil acesso, então se a mãe suplementa, fica muito mais fácil para nossa vida mesmo. Isso aí. Inclusive, tem uma pergunta aqui, ó, da Iana. Ela falou assim: Nossa, todos os suplementos de ferro têm sabor, né? Ou seja, uma coisa que a gente tem que ficar atento, que inclusive, assim, a gente discutiu isso no curso, é com relação à condição de aromatizantes, corantes, né? Os Açúcar, que muitas excedentes. vezes, né, são adicionados ali naquelas formulações prontas. Então, assim, eu utilizo muito manipulado, não sei, eu acredito que você também, né, Eu também. Marina? Uhum. Então, assim, quando a gente consegue Mais ainda depois do manipular curso, né? mais ainda, né? Então, assim, eu Uhum. costumo usar polivitamínicos manipulados, os fitoterápicos manipulados, né, para essa mãe, e a conduta com os bebês seria o mesmo. Porque quando Sim. você manipula, você consegue colocar um recipiente sem corante, sem conservante, né, sem É. açúcar, sem adoçantes e Sem tal. parabenos, sem metilparabenos, né, gente? Isso. Sim. Exatamente. No caso da mãe que retém líquido, algum chá ideal para ajudar a eliminar líquido que não prejudique o bebê? Adriana, um chá que eu gosto muito é o chá de casca de abacaxi. Adoro chá de casca de abacaxi. Inclusive, eu passo para as minhas gestantes durante a amamentação, porque não tem nenhum risco. E na amamentação também. Na verdade, você vai comprar o abacaxi orgânico, vai cortar a casca dele e vai ferver com 1 litro de Perfeito. água, tá? Dependendo do tamanho do abacaxi. Se for pequenininho, pode colocar ele todo, vai coar e deixar na geladeira e ir tomando esse chá geladinho ao É longo um do chá dia. diurético, né? É um chá diurético e não tem nenhuma contraindicação. Tem uma aqui, Lene escreveu assim: Meu filho de 1 ano ainda acorda a cada 2 horas para mamar. O que você acha, Marina, desse bebê de 1 ano ainda mamando de madrugada? Bom, se for peito, eu não vejo problema nenhum, porque até 1 ano o leite ainda é o principal alimento do bebê, né? Agora, se for mamadeira, a gente pode fazer algumas mudanças na rotina e muitas vezes quando a criança acorda muito à noite, não é por fome, mas por uma necessidade afetiva, colo, necessidade de Exatamente. sucção. Então depende um Isso. pouquinho aí, se é peito, se é fórmula, como é que é a alimentação da criança, então a gente acaba considerando isso. Mas 2 vezes à noite também não tá horrível, né? Tem criança que acorda muito mais. Hã? Eu, assim, no meu caso, o que eu fazia? Eu dava água Água. na mamadeira. Ela, tipo, você só vai ter água, vai dormir que tá de noite. Porque 1 ano, né, já pode passar a noite toda sem comer Pode. tranquilamente. Agora, Pode. vale pensar se a alimentação dessa criança, né, não é um bebê mais, né, de 1 ano, uma criança de 1 ano, É, se a alimentação antes de dormir, o jantar tá muito pobre. Então, talvez reforçar esse jantar, aumentar a quantidade de fibras, de gorduras boas, é. colocar uma Perfeito. mamada antes de dormir, né? Algum Sim. tempo antes de dormir e tentar ver como é que fica esse vínculo aí. Esse daí para É. desmamar vai ser mais Às vezes difícil. ela janta muito cedo, né? Janta às É, 7h30, 5h30, 6 horas, então pode até fazer uma ceia, se for o caso, introduzir uma isso. fruta com uma fibra que dá um pouquinho mais de saciedade, oleaginosa, alguma coisa que mais gordurosa que vai manter a saciedade por mais tempo. É uma boa A estratégia. pergunta, ó, da Carol, suco de uva integral. Me falaram que aumenta a produção de leite. Como eu falei, não existe um alimento que aumenta a produção de leite. Né? A gente usa alguns fitoterápicos que poderiam ajudar nessa produção, mas assim, não existe comprovação científica. O suco de uva integral, só ter cuidado que ele é muito concentrado em frutose, né? Ele é 100% da uva, então ele é bem açucarado. Recomendo diluir sempre. Lembrar da hidratação, que eu acho que é o mais É. importante, e o descanso, né? Roberta, eu já li alguns relatos, assim, não é nem publicações de grande impacto, mas falando sobre a aveia.
sobre sua função de aumento da produção de leite. Não é muito cientificamente comprovado, tá? Não vai falar aqui, Isso. mas é um alimento super rico em outros nutrientes, né? Que pode ser Isso introduzido na aí. alimentação de formas variadas. Então, acho que é uma das dicas que eu dou para a mãe também, Legal. incluir a aveia na alimentação, junto com água, né? Porque só aveia É. é bem fibrosa, então. Ó, Mas vamos às realmente não tem o perguntas. suco de uva em específico, não. Nem a canjica, né? Nem a canjiquinha também não tem comprovação. Mas às vezes você Isso. acaba ingerindo junto com o leite, que é líquido também, você aumenta a ingesta hídrica, né? Então isso ajuda na Isso, produção. exatamente. E pensar na questão do valor nutricional do leite, né? Porque Sim, às vezes sim. essa mãe estava em uma dieta restritiva ou hipocalórica. Inclusive, mamães, não é hora de fazer dieta, tá? A gente já emagrece só de amamentar. Então, é hora de comer bem, não sair cortando alimentos. Inclusive, uma das perguntas aqui da Natália foi: quais alimentos eu devo cortar desde o princípio? Eu reduziria o consumo desses alimentos alergênicos, né? Que eu falei no início da live. A soja, ovo demais, leite e derivados, reduziria a lactose, até por questão da distensão abdominal dessa mãe. A gente sabe que a lactose tem essa questão da fermentação, mas eu não corto desde o princípio nada. Eu vou cortando se houver Concordo. necessidade. Uma pergunta, Marina, para você. Bebê de 8 meses, devo me preocupar no dia que não quer comer, só mamar? Olha, a introdução alimentar que começa ali pelos 6 meses, ela tem ali de 6 a 8 semanas para se estabelecer de forma adequada. Então, o bebê com 8 meses ainda está experimentando, ainda está conhecendo o alimento. E a gente sabe que até 1 ano o leite ainda é a principal fonte de nutriente. Isso acontece com muita frequência, seu bebê não é único, não tem problema nenhum, desde que você sempre ofereça, sempre estimule o bebê a comer, sempre ofereça alimentos variados, de formas de apresentação variadas e oferecer variedade desses alimentos ao longo do dia. Mas se ele pular uma refeição, não tem problema nenhum, ele vai mamar o peito ou a mamadeira e vai suprir. Lembrando que o bebê nessa idade não come por gula, ele não come por. É diferente da gente, né? Então ele consegue adequar suas necessidades nutricionais. Então, é claro que se for uma coisa que o bebê tá perdendo peso, né? Se a gente vê que tem algum comprometimento físico, aí ok, tem que procurar o pediatra para investigar. Mas na grande maioria das vezes é uma restrição ali temporária e não precisa se preocupar, não. Tá. Uma pergunta que foi: quanto de água beber? A Rafaela mandou, né, na amamentação. Uma dica que eu sempre dou é observar a coloração da urina. Xixi. Quanto mais clarinho tiver o xixi, mais hidratada você tá. Agora, sim, é algo que a gente vê na prática. A gente começa a amamentar, dá uma sede, a boca Sede. seca. Então, Todo assim, eu mundo. recomendo sempre ter garrafinhas de água e de água de coco na geladeira. De água de coco, eu recomendo pelo menos 2 litros ao dia, porque, assim, na minha opinião, é o melhor que tem, assim, para hidratação, porque contém eletrólitos, né? E lembrar de hidratar bastante antes de dormir, para que essa mãe não tenha que ficar hidratando durante a madrugada tanto, né? Mas sempre ter uma jarrinha de água no quartinho do bebê, do lado da poltrona de amamentação também. Uma outra pergunta foi: que tipo de vitamina devo tomar durante a amamentação? Então, a gente já falou sobre a suplementação, né? Lembrar que, assim, é individualizado, sem dúvidas. Aqui eu dei uma pincelada nas principais vitaminas, mas pode ser que haja necessidade de suplementar alguma outra coisa, né? E uma outra pergunta da Luciane. Dizem que derivados do leite, o próprio leite, causam cólica no bebê. Então, assim, isso a gente precisa avaliar, porque a cólica tem a ver com a microbiota desse bebezinho também. Mas a gente também precisa avaliar, né, Marina, se tem alergia a leite, de repente uma pele verde. Então, assim, quais são os sintomas que a gente deve ficar atento quando o bebê tá chorando demais, tem muita cólica, e suspeitar que alguma coisa não tá normal ali? Bom, irritabilidade excessiva, né? Um bebê que chora muito, um bebê muito irritado, um bebê que não se acalma com nada. Esse bebê pode ter dificuldade de ganho de peso, então, invariavelmente, bebês com alergia à proteína do leite de vaca têm baixo ganho ponderal. Eles podem ter alterações nas fezes, como sangue nas fezes ou excesso de muco. A criança pode ter dermatite, pode ter chiado no peito, pode ter lesão de pele, pode ter uma assadura que não melhora com nada, que não sara com nada. Então, esses são sintomas para vocês levantarem aí a possibilidade de ser alergia à proteína do leite de vaca.
Alguns casos, Roberta, assim, a gente sabe que a proteína do leite de vaca é uma proteína de difícil digestão. É por isso que a gente recomenda Exatamente. a fórmula infantil, porque eles diminuem a quantidade de proteína do leite de vaca, né? Porque o bebê realmente tem dificuldade de digerir essa proteína. Então, assim, em alguns casos em que a criança realmente tem muita cólica, uma das primeiras coisas que eu peço é para a mãe retirar leite derivado. Muitas vezes não é alergia, tá? Muitas vezes é uma intolerância Tolerância. digestão e é temporária. Geralmente ali quando o bebê atinge uma maturidade intestinal, quando ele consegue digerir melhor essas proteínas por volta dos 3 meses, que coincide com o período, coincide não, né? Que é o mesmo período em que as cólicas cessam, a gente consegue retornar o leite derivado. Isso não é alergia, mas eu vejo que em alguns casos realmente é uma das coisas que pode Isso. melhorar. Mas não faço isso Glúten profilático. também. Não é glúten também, né? Não é para todo mundo. A gente vai testando. Na maioria das vezes, se a criança, se os pais estão informados, se a criança nasceu de parto normal, amamentou, se a mãe se alimenta bem, se ela, outra coisa que ajuda em cólica, que acho que tem muita pergunta, é em relação à evacuação dos bebês. Eles têm muita alguns bebês têm muita dificuldade de evacuar. Eu costumo orientar a prática da higiene natural. Para quem não conhece, depois entra lá no meu Instagram, que tem vídeo, tem live sobre isso. O Instagram dela é maravilhoso. Mamães, entrem lá. Obrigada. Tem bastante informação. Às vezes, só a prática da higiene natural, que nada mais é do que posicionar o bebê numa forma mais fisiológica para evacuar e para eliminar gases, já reduz bastante a cólica. Muito mesmo. Então, muitas vezes o bebê fica constipado, fica ali com gases. Então, só de você posicionar de maneira correta, você já melhora infinitamente as cólicas. E outras formas de acalmar também, banho, massagem, colo, sling, peito, tem muita coisa que dá para fazer antes de pensar em alergia alimentar, antes de restringir tudo da dieta. E na grande maioria das vezes é passageiro, os bebês passam livres aí até os 3 meses e aí vocês vão ter saudade de botar o bebezinho no colo, né? É isso mesmo. E uma coisa assim que foi abordada no curso e que eu acho que é importante passar também com relação às alergias, que a gente tem visto, né, Marina, cada vez mais aumentando o número realmente de crianças com a PLV, né? Não só a questão do autismo, da TDAH, outras condições, mas assim, pensando em alergias, refluxo. Então, assim, a gente precisa pensar, gente, que assim, o que a gente faz durante a gestação influencia demais nessa microbiota desse bebê. Então, cuidar dessa microbiota mesmo, ter uma boa alimentação durante a gestação, evitar contaminantes ambientais, suplementar probióticos, mas sempre com orientação, tá, gente? Isso aqui, tudo que a gente está falando é para fazer com orientação, não é para fazer por conta própria, né? E aumentar a ingestão de prebióticos, como a gente já falou. Então, assim, tentar ter esses cuidados, mas mesmo assim não é garantia. Cortar alimentos também não é garantia. Né, Maria? Se cortar leite, por exemplo, na gestação. As alergias, até a doutora Martina fez uma live esses dias com a doutora Tamires, né, de alergias alimentares. A gente sabe que as alergias são multifatoriais, então certamente tem influência da poluição do ambiente que a gente vive, do consumo de agrotóxicos que a gente faz, né, do excesso da exposição a substâncias tóxicas através de maquiagem, através de shampoo, através de hidratante. Então, se vocês puderem evitar tudo isso na gestação, assim, usar o mínimo possível e com os rótulos mais limpos possíveis, faz muito bem, né? Evitar o uso de repelente em excesso, aqueles repelentes de tomada de jeito nenhum. Dá até um arrepio, dá até um arrepio. Não pode usar nem para criança, nem para gestante. Tem um monte de grávida cheio de repelente químico. Ai, nossa, exatamente. E lembrar isso para os bebês também, né, Marina? Sim. O sabonete que vai usar para dar banhozinho no bebê, o hidratante. Gente, o quanto mais limpo, quanto menos ingredientes tiverem na lista de ingredientes, melhor, né? Claro que a gente tem produtos muito bons fora do Brasil, mas aqui a gente tem muitas linhas bacanas também. Eu sempre costumo falar assim, procurem as linhas veganas, as linhas mais naturais, porque geralmente são linhas que têm menos conservante, menos produtos químicos. Então, a gente tem boas opções aqui também. Então, a gente tem que cuidar desse ambiente como um todo, né? Cuidar da água que a gente bebe, cuidar das panelas, evitar o uso de alumínio em excesso, desodorante com alumínio, pasta de dente plásticos, as vasilhinhas de plástico, a comidinha da criança que seja em vidro também. Nunca esquentar nada. Uma coisa que me chamou atenção no curso foi os paninhos, os lencinhos umedecidos. É verdade, lencinho cheio de substância química. Pois é, o negócio é lavar bumbum com água e sabão. Lavar bumbum.
É mais barato, menos assadura e muito melhor para a saúde da criança, sem dúvida. Óleo A de coco é indústria. excelente. Olha só, uma pergunta que eu achei interessante da doutora Thaísa. Um beijo, doutora Thaísa, minha paciente, minha parceira querida, ginecologista. Ó, o bebezinho dela é a PLV e usa Neocade. O dia que ela suplementa a vitamina D, ele aumenta muito o refluxo. Por que será, hein? Ó, Tássia, Thaísa, desculpa, muitas das vitaminas D prontas de farmácia têm recipientes muito ruins, né? A gente tem parabeno, metilparabeno, então muitas vezes não está relacionado com a vitamina D em si, mas está relacionado com o veículo dessa vitamina D. Então, sugiro que você tente trocar esse veículo, tente manipular por uma fórmula de TCM ou de ácido caprílico, que é a vitamina D é lipossolúvel, né? Então, ela precisa ser Ela tem que diluída. estar acompanhada, né? Ela precisa ser diluída em um componente gorduroso e muitas vezes não é a vitamina D, porque a vitamina D é um hormônio que a gente tem no nosso corpo, né? Não é para aumentar o refluxo, mas o que eu vejo na prática é que está relacionado aos recipientes da vitamina D. Com certeza, acredito que seja. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta que ficou pendente. 2 anos e 6 meses. A cafeína ainda pode interferir muito? Eu acredito que sim, né? Assim, em qualquer momento, se consumir muita cafeína, vai ser Eu passado vi por... aqui uma mãe que perguntou que com 10 meses a produção de leite já caiu bem. Carol, normalmente a produção de leite está relacionada à quantidade que o seu bebê mama. E conforme o bebê vai ficando mais ágil e vai fazendo mamadas eficientes, essa produção vai sendo regulada. Então, no começo é normal que as mamas fiquem engurgitadas, vazem leite e tudo mais. E ao longo desse processo, a sua mama vai regulando a produção conforme a necessidade do bebê. Ter mamas murchas ou ter mamas pequenas não significa que você não está produzindo leite. Aquilo que a Roberta falou, o peito é fábrica e 80% do leite que a gente produz é durante a sucção do bebê. Então, às vezes, é só uma sensação sua de que a mama tá murcha, mas isso não significa que você não está produzindo leite. Então, continue amamentando. Se você deseja continuar amamentando, que é o ideal, continue amamentando e continue fazendo essa estimulação com a sucção, se hidratando bem, que com certeza o seu leite não vai secar e você vai continuar conseguindo amamentar. Uma pergunta aqui foi água. A partir de que mês pode dar água para o bebê? Para bebês que mamam só peito, a partir dos 6 meses, junto com a introdução alimentar. Para bebês que mamam fórmula, eu costumo individualizar. Nem todos precisam, a maioria não precisa, mas às vezes o bebê é muito constipado, não se adapta com fórmulas que facilitam essa constipação. Em alguns casos, eu introduzo um pouco de água antes, mas no geral, a partir dos 6 meses. Ótimo. Tá. Uma pergunta com relação à soja, né? Teve uma seguidora que perguntou aqui, soja, por que retirar a soja? Primeiro que a soja é um alimento extremamente alergênico e outro que é um alimento transgênico. Então, assim, eu não recomendo consumo de soja para ninguém. Nem para um bebê em fórmula de soja, nem para uma mãe, nem para uma grávida, exatamente por ser um alimento extremamente transgênico. Para você ver, assim, no Japão, eles consomem a soja de que forma? Fermentada. É tofu, shoyu, miso. Eles não consomem a soja natural, o grão da soja, como a gente come em saladinha e tal. E além disso, é um alimento transgênico. Então, assim, não é legal ingerir soja. A gente sabe que não tem esses benefícios, a não ser que seja na maneira fermentada. Então, o tofu, o shoyu, o miso, mas na versão natural, orgânica, que é super difícil de encontrar. Então, vai ficar complicado. E soja para crianças também tem alguns estudos, né, Marina, que mostram alteração hormonal. Disruptor endócrino. Tem alguns estudos que mostram isso, puberdade precoce, aparecimento de caracteres secundários sexuais precoce, então realmente não está indicado. Usa mais leite de soja, aqueles suquinhos de soja, me dá até arrepio, sabe aqueles sucos de soja saborizados? Horrível. Que são vendidos como naturais, além deles serem cheios de açúcar, tem a soja ainda, realmente não é legal. Marina, vamos cair em 1 minuto e meio. Acabou de chegar a mensagenzinha do Instagram aqui, vai completar 1 hora de live. Eu queria agradecer sua participação, dizer que assim, foi um prazer te conhecer, admiro demais o trabalho que você vem fazendo na pediatria. Espero que todos que nos acompanharam aqui tivemos assim, um acesso bem alto aqui. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Eu me coloco à disposição também para as seguidoras da Marina, as mamães, se tiverem alguma dúvida ainda que ficou pendente. A gente não conseguiu responder todas as perguntas por conta do tempo, tá? Mas agradeço imensamente a participação de vocês.
Muito obrigada pelo convite, foi um prazer conhecê-la. Acho que o curso aproximou muita gente legal, né? Muita gente que faz um trabalho parecido. O Instagram da Roberta também é cheio de receitas, coisa mais linda. Adorei seu jardim, tô babando com ele, seu quintal. Foi muito bom. A gente pode marcar. Menina, meu jardim, meu marido construiu metade dele na quarentena, tá? Nossa! Fez uma terapia. Eu falei de publicitário, ele tá um ótimo jardineiro. A live vai ficar salva no seu Instagram? Vai ficar salva. Vou salva salvar aqui no IGTV, tá bom? A gente pode combinar outras depois, porque foi muito bom. Eu aprendi bastante coisa também. Muito Obrigada, bom, adorei. Viu? Um beijo grande. Tchau pra vocês. Tchau.